Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer o replante, né, de uma catleia. Tô com essa planta aqui, é uma catleia adulta, ela já tá até saindo fora do vaso, né? E aí, como eu ia replantar ela, eu decidi gravar para vocês, para estar explicando em detalhes, passo a passo aí, né, a forma correta de você estar fazendo esses replantes e as plantas se desenvolvendo bem e rápido, né, que é bem importante isso aí. Então, vocês seguindo todas as dicas que eu vou passar para vocês ao longo desse vídeo, rapidinho após o replante, vocês vão ter, né, um bom desenvolvimento das plantas aí, não vai demorar muito. E também você que está começando agora, tem medo de replantar a sua orquídea, acompanha o vídeo e é só você seguir todos os passos que você vai conseguir fazer o replante e vai ter um bom resultado, tá bom? Então, enfim, bora pro tema de hoje, já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos, tá bom? Se inscreve no canal quem não é inscrito, bora fazer esse replante, vamos ver aí, né, quais as melhores dicas, quais as melhores formas, na verdade, de estar replantando uma catleia. Bora lá! Então vamos lá, gente, ó, vamos começar. Para iniciar o vídeo de hoje, esse tema aí, né, quais são, né, os melhores momentos aí, qual que é a hora certa de estar fazendo o replante de uma catleia? Eu aconselho sempre, quando vocês comprarem essas catleias, né, qualquer orquídea na verdade, vocês observarem bastante o substrato, tá bom? Porque orquídea, eu sempre falo aqui no canal que elas não gostam de substrato podre demais, substrato muito velho. Então eu aqui, né, na minha experiência, no meu cultivo, o que eu faço com as minhas plantas, sempre que eu compro uma catleia e ela vem em um substrato que quando eu observo, eu vejo que está muito velho, que está uma coisa assim, se desfazendo, cheio de musgo, cheio de lodo, né? E a gente observa também que a maioria das raízes já estão secando. Sempre que eu compro uma orquídea nesse estado, com um substrato muito velho, muito ruim, mesmo que a planta esteja florida e mesmo que ela não esteja emitindo a brotação, eu replanto imediatamente. Por quê? Quanto mais tempo eu deixar nesse substrato velho, por mais que ela não esteja emitindo brotação nova ainda, por mais que ela ainda esteja florida, se eu for esperar acabar aquela floração, se eu for esperar emitir um broto novo para poder replantar, e o substrato já está velho demais, já está assim se desfazendo, virando terra praticamente, né? Até esse período do início da brotação, até esse período de acabar a floração, a planta pode ter, né, perdido aí todas as raízes. Então, eu gosto sempre de observar isso quando o substrato está velho. Sempre que eu compro elas, né, que elas chegam para mim, mesmo que estejam floridas, eu replanto para não ter, né, esse tipo de problema de a planta perder todas as raízes depois que eu for replantar, né, passa um tempo, eu vou replantar ela, ela perdeu todas as raízes, aí ela vai se debilitar, ela vai desidratar, ela vai ficar feia, entendeu? Então, eu sempre faço isso. Porém, quando eu compro uma orquídea, e às vezes eu comprei ela tá florida, né, vamos supor aqui, e eu olho o substrato, eu vejo que não tá velho demais, que ainda dá para esperar um tempinho, que não tá aquele substrato fedendo mofo já, né, aquele trem se desfazendo tudo, eu geralmente espero, né, até ela começar a emitir a brotação, porque aí o desenvolvimento dela vai ser mais rápido. E se o substrato não tiver velho demais, né, não vai ter nenhum risco aí de eu esperar ela começar a emitir broto novo para poder replantar e tudo mais. Então, para resumir, se você comprou uma catleia, ela tá com substrato velho demais, tá mantendo umidade por muito tempo, replanta rapidinho, o mais rápido possível, mesmo que ela esteja florida, para você não perder a planta, para as raízes não apodrecerem, para ela não ser atacada por fungo. Se o substrato ainda dá para esperar, você pode aguardar, né, terminar a floração, pode aguardar emitir um brotinho novo para poder fazer o replante, né? Essa aqui, ó, ela chegou para mim ontem. Ó, já veio a planta sem flor, sem nada, né? E já com um broto, ó, se desenvolvendo. Então, o caso de fazer os replantes, né? É esse sempre que você comprar, você tem que colocar em um substrato que você é acostumado. E depois, no seu cultivo aí, conforme você colocou no seu substrato, passou bastante tempo, a planta está se desenvolvendo, geralmente você vai replantar ou quando o substrato ficar velho de novo, ou então quando ela estiver saindo para fora do vaso, igual está acontecendo aqui. Nesse caso, essa planta está em um substrato horrível, péssimo mesmo.
Ó, tá vendo? Cheio de musgo, já tá tudo apodrecendo, tudo se desfazendo. As raízes aqui, ó, vocês podem observar que seca tudo, apodrece tudo quando o substrato vai ficando velho, tá vendo aqui? E aí ela tá no substrato velho e também tá saindo fora do vaso. Então tá na hora aí exata de estar replantando ela. E eu vou colocar ela, pessoal. Pera aí, pra não cair, eu vou colocar ela nesse vasinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou retirar ela de lá, daquele vaso, e vou colocar nesse vasinho de barro, tá bom? Para plantar ela, eu vou estar utilizando carvão puro, tá? Olha só, carvão puro que eu vou estar utilizando, aquele carvão de churrasco normal, tá? Que a gente encontra no supermercado. Só pegar ele, quebrar em pedaços menores, passar uma aguinha para tirar aquele pó, para não sujar a mão quando você for mexer, né? E tá perfeito. Não precisa usar nenhum produto químico nem nada não, tá? Água sanitária, essas coisas não precisa não. E eu vou utilizar um pouquinho de brita também para poder fazer esse plantio. Vai ficar muito legal, né? E eu espero que vocês gostem aí. Então, eu vou retirar a brita aqui do vaso, porque eu vou colocar ela por cima, quer ver? Eu vou colocar ela por cima depois que a gente fizer o replante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que retirar a planta do vaso, né? Então, ó, com bastante cuidado. Eu aconselho vocês molhar bastante antes de fazer o replante, né? Antes de tirar ela de dentro do vaso, é bom vocês molharem bastante, porque as raízes ficam mais flexíveis, fica mais fácil para vocês mexerem nela, né? E se tiver muita raiz verde, você vai danificar bem pouca delas, né? Então, ó, a gente vai retirar. Retirei ela do vaso. Vocês percebem que ela tem várias raizinhas verdes, porém, igual eu falei para vocês, como o substrato já estava envelhecendo demais, já estava apodrecendo, ó, ela começou a apodrecer várias raízes, tá vendo? A maioria das raízes novas está se concentrando nessa parte aqui frontal da planta, né? Na parte mais nova dela, as raízes verdinhas estão se concentrando aqui e para esses outros lados aqui, ó, começou a apodrecer tudo. Então, nesse caso aqui, por isso que eu falo para vocês replantarem o quanto antes, depois que vocês compram, para não ter nenhum problema. Essa planta, por exemplo, se eu fosse deixar ela aqui, nesse substrato, por mais um tempo, né? Provavelmente eu ia passar por problemas aí de desenvolvimento dela por causa disso aqui, tá bom? Então, aquela história que o pessoal conta de que orquídea gosta de madeira podre é mentira, tá? Elas não gostam quando o substrato vai ficando podre, ela vai queimando as raízes, né? O substrato se torna ácido e aí vem toda aquela história que eu sempre falo para vocês. A planta não gosta. Então, depois disso a gente vai estar fazendo a retirada aqui do substrato velho. Então, ó, por isso que eu falo para vocês, se vocês molharem, ó, vai sair com maior facilidade, tá vendo? Ó, a gente vai retirando, não precisa ter pressa, tá? E aí a gente tem que limpar totalmente aqui as raizinhas, né? Então a gente tem que tirar todo esse substrato, evitando danificar muito as raízes, né? Ó, então vai fazendo isso aqui, ó, até retirar o substrato por completo, tá bom? Olha só, terminei de tirar o substrato velho dela, tá vendo? Olha a situação que tava, gente. Ó, já tava começando a apodrecer tudo, tá vendo? E tá até cheirando mofo aqui, ó. Resto de caramujo que morreu ali no meio, então tava uma bagunça o substrato. Retirei, tá? Vocês podem ver que as raízes ficaram limpas, ó, sem substrato, bastante raiz apodrecendo, né? Mas aqui ainda tem bastante verdinho ainda, né? Então, ó, a planta tá perfeita, o desenvolvimento vai ser bem rápido. Uma coisa muito importante, a gente não lava a raiz delas, tá? A gente não pode lavar as raízes das orquídeas, porque isso vai retirar aí os fungos benéficos que estão presentes nessas raízes, né? Que é o que faz ela se desenvolver melhor e mais rápido. Então, você só vai lavar se por acaso ela estiver plantada no barro, na terra pura, caso contrário não. Então aqui, ó, eu vou retirar agora algumas só dessas raizinhas velhas, tá vendo? Essas que apodreceram, só algumas, não vão ser muitas não, porque a planta tem bastante raizinha verde ainda, então dá pra gente estar retirando algumas. Se por acaso você for fazer o replante e a planta tiver com todas as raízes podres assim, não corta tudo não, tá? Você replanta ela do mesmo jeito com as raízes, porque elas servem para poder manter um pouco a umidade aí, né, no substrato, para a planta se desenvolver melhor. Então, como essa aqui tem bastante raiz verde, eu vou retirar algumas dessas aqui, até para não ficar exagerado a quantidade no vaso, né, e não atrapalhar. Então, ó, eu vou retirar
essas que apodreceram, essas pontinhas aqui, ó, tá vendo? E deixar mais só a parte das raízes verdes nela mesmo, tá? Vou terminar de retirar aqui e volto pra gente tá terminando de fazer o replante. Terminei de tirar, ó. Tirei só algumas mesmo, deixei as raizinhas mais verdes da planta aqui. E agora a gente vai estar colocando ela no vaso, né? Posicionando ela para terminar o replante. Uma coisa muito importante, o vaso que você for replantar nunca pode ser grande demais, porque senão isso vai atrapalhar e muito no desenvolvimento da planta, tá? Então, quanto maior o vaso, mais lento ela vai se desenvolver, né? E aí, para você ver resultado, vai demorar bastante. Então, não utiliza vaso grande demais, tá bom? Porque às vezes muitas pessoas tiram elas de um vasinho desse aqui e colocam em um vaso gigantesco. Isso não é bom, isso não vai ajudar, né, no desenvolvimento dela. Nesse caso aqui, vocês podem ver que o vasinho que eu vou colocar, o fundo dele é quase do mesmo tamanho do que ela tava, tá vendo? Ó. Só que ele é um vasinho um pouco mais aberto na borda dele aqui, né? E ele é bem mais baixinho do que o que ela tava. Olha só. Tá vendo? Então, ó, é um vasinho um pouco mais largo, né? Só que ele é bem baixinho, não é uma coisa grande demais e não vai atrapalhar no desenvolvimento. Primeira coisa para posicionar a planta, sempre a parte do broto, ela tem que estar posicionada, ela tem que estar virada para o lugar que tem mais espaço no vaso. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a planta está meio que dando uma volta, né? Aqui tem o mais velho, que está até apodrecendo, depois eu vou retirar ele aqui. E a planta vai brotando, ó, vai se desenvolvendo e deu meio que uma volta e está voltando para aquele lado de lá. Então, para a gente posicionar essa aqui, simplesmente a gente vai colocar o broto, tá vendo? Em uma posição que ele consiga continuar se desenvolvendo por bastante tempo. A gente não pode colocar o broto na beirada do vaso, porque se fizer isso, depois de um ano, em menos de um ano, a planta já está saindo para fora de novo e tem que fazer um novo replante. Então, o broto sempre tem que ficar no lugar que tem mais espaço para que ele continue crescendo, tá? Porque geralmente ele vai crescendo um na frente do outro. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai vir continuando o crescimento e dá para essa planta ficar aqui bastante tempo, tá? Então, ó, vou retirar essa parte seca que tá aqui só no fundinho mesmo. Vou tirar esse pedacinho aqui para não atrapalhar no nosso replante. Espera aí. O pedacinho tá seco mesmo, não precisa passar nada. Mas sempre que vocês forem fazer um corte na planta em alguma parte verde dela, vocês têm que passar canela em pó, tá bom? Para poder esterilizar aquilo ali e não entrar nenhum tipo de fungo na planta, né? E não atrapalhar aí no desenvolvimento, tá bom? Então sempre, gente, evitem ficar cortando as orquídeas, tá? Amarelando folha, não corta, tá? Muita gente acha que se tiver amarelando folha tem que correr lá e cortar. Não pode, tá? Então, ó, aqui a gente vai posicionar ela, igual eu falei pra vocês, ó. Vamos arrumar um jeito bom pra ela ficar aqui. Tá vendo, ó? Vocês podem ver que desse jeito ficou perfeito, ó. Ela vai continuar se desenvolvendo, né? Assim, ó. Assim ficou bom. Ela vai continuar se desenvolvendo aqui, vai ter bastante espaço para crescer, né? E a gente firmou, ó, o pedacinho, né? A traseira dela ali, ó, no buraco do vaso. Eu acho que ficou bem legal. Agora a gente tem que firmar ela, tem que fixar a planta no vaso. Ela não pode ficar solta, ela não pode ficar bamba, porque se ela ficar, ela não vai se desenvolver, tá bom? Então, ó, vou pegar um araminho. Vou estar amarrando aqui para poder já deixar ela na posição certa, né? E não ter nenhum problema dela estar saindo aí. Ó, vocês podem ver, já amarrei ela, posicionei do jeito certo, o broto tá virado pro lado que tem mais espaço. Simplesmente agora eu vou pegar o carvão e vou colocando, ó, os pedacinhos. Quem não quer plantar no carvão, pode usar a brita pura ou então o mix, casca de pinos, carvão e brita, tá? Não usa esfagno em catleia. Toma muito cuidado, principalmente se você é iniciante, e não usa chip de coco também, tá? Porque não é um substrato muito legal. Então, ó, como as raizinhas estão verdes, eu vou evitar espremer demais elas, né? Pra não danificar muito. Sempre quando você vai fazer um replante, vai danificar algumas raízes, não tem jeito, porque você tá mexendo totalmente ali com a planta, né? Mas quanto menos você danifica, melhor é para ela se desenvolver. Mais rápido ela vai se desenvolver depois do plantio, né? Então, ó, simplesmente posicionei ela, retirei, né, todo o substrato velho que tinha e tudo mais. Agora a gente só encaixa os pedacinhos de carvão. Tá vendo, ó?
só encaixa mesmo eles aqui e tá perfeito. Olha só, se eu não fosse utilizar a brita, já tá feito o replante. Ela já tá plantadinha do jeito certo, tá bem firme, não tá caindo de um lado pro outro, né? Se ventar, a planta não vai ficar balançando. E uma coisa muito importante, sempre que você for plantar uma orquídea, esse pedaço, essa parte aqui, ó, do pé do bulbo, não pode ficar enterrada. Se você enterrar isso aqui, né, o nome disso aqui é rizoma. Se você enterrar o rizoma da planta, você vai abafar ele, né? E aí ele vai acabar apodrecendo e aí acabou, a planta morre, tá bom? Então, sempre esse pedacinho aqui, ó, tem que ficar por cima do substrato. Se você enterra a planta até aqui, ó, de substrato, você tá matando ela. As chances dela acabar morrendo são gigantes, tá? Aí, como eu tenho a brita, eu vou colocar só um pouquinho por cima assim, ó. Tá vendo? Pra poder dar um pezinho a mais. Ó. A gente coloca um pouquinho de brita por cima, tá vendo? Vou aproveitar aqui esse bulbo, ó. Vou amarrar ele aqui para ela ficar mais fixada. Eu acho que vai ficar melhor amarrando ele aqui, ó. Né? O ideal para amarrar aqui, gente, é alguma coisa de plástico, né? Ou então aquele aramezinho de pão. Como eu não tenho nenhum dos dois, eu peguei um aramezinho normal mesmo. E ó, tá feito, ó. Vocês podem ver que ela ficou bem firme. Deixa eu até virar aqui, ó, para vocês verem melhor. O replante da nossa Cattleya tá feito, né? A planta ficou firme no vaso, tá perfeito, substrato novo, não tem mais risco dela apodrecer. Eu posso molhar normalmente igual eu molho as outras orquídeas minhas, né? E como eu plantei no carvão e um pouco de brita por cima, e no vaso de barro, eu posso molhar essa Cattleya praticamente todos os dias se eu quiser, né? Mas geralmente aqui no orquidário eu molho dia sim, dia não, e elas se desenvolvem super bem, tá bom? Mas é isso, olha o tanto que ficou legal. Ficou muito bonitinho, eu gosto bastante desses vasinhos rasinhos, sabe? Com a borda maior, que fica bonito. Qualquer planta que a gente coloca nele, né? Qualquer orquídea, fica muito legal o jeito que a planta se desenvolve nesse vasinho. Enfim, é isso, né? Com o passar dos dias aí eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento. Isso aqui a gente vai fazer mesmo se, igual eu falei para vocês, se você pegou uma planta, ela tá florida, mas o substrato tá velho demais e ela tá apodrecendo as raízes, replanta, faz isso mesmo ela florida, tá? É esse mesmo processo aí de plantio. Se o substrato estiver bom, dá para você esperar, né? E quando ela estiver brotando aí, ó, você faz o replante rapidinho, esse brotinho vai começar a sair raizinhas novas e a planta vai se desenvolver super bem. E assim, gente, olha só, em relação às manchas, vocês podem observar que essa aqui ela tem algumas manchinhas no lado de baixo das folhas, né? Mas geralmente essas manchas que aparecem e não fica aumentando, não toma conta totalmente da folha, né? E não cresce rápido demais de um dia para o outro, são fungos, né, que estão presentes no ambiente sempre, e quanto mais úmido é o ambiente que você cultiva as plantas, né, principalmente nos períodos mais chuvosos do ano, essas manchas às vezes vão aparecer principalmente nas folhas antigas. Tá bom? Então, se a mancha apareceu, essas manchinhas assim bem levezinhas, não atravessou para o lado de cima da folha, né? E não continuou, não cresceu muito, não ficou uma mancha muito grande e nem tá atacando totalmente as folhas, né? Não precisa se preocupar, né? Que são fungos aí que estão presentes no ambiente. Geralmente eles se instalam em algumas folhas e depois fica por isso mesmo. Não fica aumentando, não ficam crescendo, né? Nessa aqui, vocês podem observar que ela tem uma mancha nesse bulbo aqui, ó, que atravessou a folha, tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é um fungo mais agressivo que pode correr o risco, se não cuidar, né, de afetar a planta e acabar matando ela. Então sempre que vocês verem uma mancha assim que tá crescendo demais de um dia para o outro, tá aumentando de tamanho e principalmente atravessou os dois lados da folha, né, é aconselhável vocês retirarem a parte da planta que tá afetada. Então a gente já fez o replante, as outras folhas estão bem, tá vendo? Não tem nenhum problema. E também isso acontece muito quando o substrato tá velho demais. Então, quanto mais velho o substrato tiver, quanto mais umidade ele tiver retendo, né, mais vai ser comum aparecer esse tipo de mancha. Então, nesse caso aqui, eu vou retirar essa folha para não ter risco de contaminar as outras, né? A gente retira a folha, ó. Vou retirar aqui, ó, com um estilete, uma lâmina esterilizada, tá? Tem que tomar muito cuidado. Ó, retirei a folha,
tá bom? Vocês podem utilizar canela em pó para poder selar esse corte, para não ter nenhum problema. Como eu tô sem canela em pó, eu vou borrifar álcool, tá vendo, no corte, para não ter risco de nenhum fungo entrar nesse corte que eu fiz nela. Então, ó, a gente retirou a folha que estava mais afetada, né, que tinha uma mancha que atravessou ela. Ó, tá perfeito. Retirou a folha, passou o álcool, né, ou então a canela em pó. Não vai precisar utilizar nenhum produto químico nem nada para poder combater isso na planta, porque eu retirei antes que ele se alastrasse na orquídea inteira, entendeu? Então, ó, nesse caso eu não preciso me preocupar, porém, mesmo assim, mesmo que eu retirei, mesmo que tá tudo certo com a planta, eu vou estar utilizando água com leite nela por alguns dias, tá? Então, por mais ou menos um mês, para não ter nenhum problema desse fungo voltar, nem de ácaro atacar ela, né? E ela conseguir se desenvolver bem. Então, eu vou misturar água e leite em partes iguais, tá bom? A mesma quantidade de água é a mesma de leite, pode ser leite de caixinha, eu uso leite de caixinha integral. E aí eu vou borrifar na planta inteira, na parte de cima e também debaixo das folhas, 3 vezes por semana durante um mês e meio. Essa água com leite, ela ajuda a combater os fungos e também os ataques de ácaros, tá? Então, se você tem uma orquídea aí, às vezes apareceu essas manchinhas embaixo, você tá em dúvida, eu não sei se é fungo, né, se é normal por conta dessa época do ano, ou se é ataque de ácaro, vai lá, faz a misturinha de água com leite, não vai fazer mal nenhum para a planta, é só você jogar, né? Porque igual fala, é melhor prevenir do que remediar, né? É melhor prevenir a planta aí de ser afetada, atacada por alguma coisa, do que depois a gente ter que ficar correndo atrás para tentar salvar ela, tá bom? Então, ó, tá feito, tá perfeito aí o plantio, igual eu falei pra vocês, essas manchinhas que deu aqui, ó, é mais por conta do substrato que tava velho, né, mantendo umidade demais, a planta perde raiz, vai enfraquecendo e aí esses funguinhos começam a afetar muito elas, né, e se não tivesse replantado loguinho, essa mancha que tava nessa folha que a gente cortou, cresceria, né, alastraria pela planta inteira e às vezes até mataria ela. Então, por isso a importância de replantar na hora certa e de não deixar em substrato velho e muito menos, né, em substrato que mantenha umidade demais, tá bom? Mas enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês tenham entendido bem tudo que eu quis passar para vocês hoje. Quem gostou, peço para curtir, compartilhar com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de novo, tá, pessoal? E outra coisa, eu tô com outra catleia dessa aqui, depois vocês colocam aí nos comentários. Para fazer replante também, se vocês quiserem que eu grave aqui eu replantando ela em um tronco, aí vocês coloquem aí nos comentários, né, que aí eu ensino certinho como tirar do vaso e passar para um tronco e, né, fazer com que a planta se desenvolva mais rapidamente, tá bom? Mas enfim, é isso aí. E outra coisa que eu lá ia esquecendo, depois do replante, quem quiser pegar um preguinho e colocar no substrato, pode colocar, que vai acelerar ainda mais a recuperação e o desenvolvimento dela, tá? Um prego ou dois, colocou no substrato, prego normal mesmo, pode ser prego enferrujado, vai ajudar e muito aí no desenvolvimento dela, tá? Eu já ia esquecer, né? Porque aqui o meu preguinho acabou e aí eu quase que passou o vídeo, né? E eu não falei dessa dica para vocês, para o pessoal que tá chegando aí e ainda não sabe, né? É muito legal para ajudar no enraizamento e na brotação. Mas é isso, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!